Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O governo afirmou que a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. Mas as entidades do setor discordam e afirmam que a conta de luz vai ficar ainda mais cara. Isso porque deputados e senadores incluíram no texto medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores. O foco da medida é vender ações da Eletrobras até que o governo deixe de deter 60% dos papéis da estatal, como é atualmente, e passe a ser dono de 45% da empresa. A ideia do governo é tornar o setor mais eficiente. Os principais pontos vetados pelo presidente previam que funcionários demitidos da empresa pudessem adquirir ações da Eletrobras com desconto, a obrigação do governo de aproveitar os funcionários demitidos da empresa por 1 ano e a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras. A CPI da Covid recebeu hoje a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Ela, que é considerada peça-chave nas negociações para a compra da vacina Covaxin pelo governo federal, decidiu permanecer calada. A Precisa Medicamentos entrou na mira da CPI por ter intermediado a compra de doses da vacina Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Bharat Biotech. O contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões para a compra de 20 bilhões de doses é alvo de investigações do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. Mas a diretora técnica obteve no Supremo Tribunal Federal o direito de não produzir provas contra si. Emanuela então afirmou que ficaria calada no depoimento. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados, já entreguei documentos perante as autoridades investigativas, a CGU, a TCU e também a essa CPI, e, portanto, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Não se engane, doutora Emanuele. Vossa Senhoria está aqui na condição de investigada, sim. Após a decisão de Emanuela, o senador Marcos Rogério tentou convencê-la de falar, já que ela está na condição de investigada. Mas o apelo que faço aqui, doutora Emanuele, é no sentido de que fale a verdade. Não abra mão de falar aquilo que é verdade, aquilo que é honesto, aquilo que é fruto dos acontecimentos. Qualquer outra ilação, acusação, não deve ser objeto de resposta. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, decidiu suspender a sessão e afirmou que a comissão ia entrar com embargos de declaração junto ao Supremo Tribunal Federal. E nos destaques internacionais, os bombeiros se esforçam para conter as chamas provocadas pelo fogo que castigam cidades nos Estados Unidos. Milhões de americanos já foram atingidos por uma onda recorde de intenso calor. Equipes do Corpo de Bombeiros usaram escavadeiras para impedir a propagação de chamas agressivas na cidade americana de Reno, no estado de Nevada. 2 incêndios foram provocados pela queda de um raio perto da fronteira com a Califórnia na semana passada, mas que cresceram rapidamente. É o maior incidente deste tipo na Califórnia até o momento, em 2021. O avanço do fogo obrigou evacuações em ambos os estados. O incêndio florestal também cresce rapidamente e está fora de controle em Chiloquin, no sul do Oregon. Milhões de pessoas em todo o oeste dos Estados Unidos já foram atingidas pelo intenso calor. Novas máximas de temperatura são esperadas no país e também no Canadá nos próximos dias. E olha só, a administração alfandegária chinesa mostrou que o país registrou em junho uma grande recuperação nas exportações internacionais, chegando a 32,2%. Este é o maior ritmo de crescimento das vendas do gigante asiático desde abril e foi impulsionada pelas vendas de eletrônicos e farmacêuticos.
O desempenho é muito melhor do que o esperado, já que os economistas projetavam desaceleração. A situação contrasta com a do ano passado, quando a atividade na China estava se recuperando da pandemia da Covid-19. Em junho de 2020, as exportações chinesas voltaram a ser positivas pela primeira vez, a 0,5% positivo, após a estagnação da economia. Agora, quase livre da Covid, a China foi o primeiro país a voltar, no final de 2020, a um nível de atividade anterior à pandemia. Na outra direção, as compras de produtos do exterior desaceleraram em junho, quando as importações aumentaram 36,7% em relação ao mesmo período de 2020. É um ritmo bem mais lento do que o de maio, que foi de 51,1%. Em meio à onda de violência intensa que já deixou mais de 40 mortos, o presidente da África do Sul tenta restaurar a ordem no país. Onda de violência inédita na África do Sul. Pelo menos 45 pessoas morreram desde que saques a lojas e uma espiral de violência começaram há vários dias em diferentes cidades do país. Mais de 750 pessoas já foram detidas. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa alertou que partes da África do Sul vivem dias e noites raramente vistos na história da democracia do país. The path of violence. O caminho da violência, dos saques da anarquia, leva apenas a mais violência e devastação. Além de sofrimento, leva a mais pobreza, mais desemprego e mais perdas de vidas inocentes. More unemployment and more loss of innocent life. Não somos assim, como sul-africanos. Não somos nós. As South Africans. This is not us. Na segunda-feira, Ramaphosa anunciou o envio de tropas para auxiliar a polícia e restaurar a ordem, mas a escalada não dá sinais de arrefecimento e o balanço de mortos continua a aumentar. Os primeiros incidentes, que envolveram o bloqueio de estradas e incêndios a caminhões, eclodiram no dia seguinte à prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Zuma, de 79 anos, esteve à frente da presidência da África do Sul entre 2009 e 2018 e foi condenado à prisão por desacato à justiça. Os advogados do ex-líder pediram que a sentença fosse revista. A corte ainda não informou uma data para a resposta. E falando sobre esporte, há 10 dias da abertura oficial das Olimpíadas, o presidente do Comitê Olímpico Internacional descreveu Tóquio como a cidade-sede mais bem preparada de todos os tempos. Nesta terça-feira, durante a abertura da Vila Olímpica, Thomas Bach parabenizou a presidente da Tóquio 2020, Seiko Hashimoto. Seu comitê organizador e todos os membros de sua equipe estão fazendo um trabalho fantástico nos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020. Eles conseguiram fazer Tóquio a cidade mais bem preparada de todos os tempos para os Jogos Olímpicos. Tokyo, the best ever prepared city for Olympic Games. Os jogos vão acontecer a portas fechadas para limitar os riscos de disseminação do coronavírus. A capital japonesa está mais uma vez em estado de emergência sanitária, com medo de um aumento nos contágios. Atletas, treinadores, juízes e jornalistas passarão por testes PCR regulares e o deslocamento deles será limitado. De acordo com a pesquisa realizada em 28 países pelo Instituto Ipsos e publicada nesta terça-feira, apenas 22% dos japoneses consideram que os jogos deveriam ser disputados. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.